Municipais de Belo Horizonte, Sindibel, pelos 30 anos de sua fundação. Sob a presidência da deputada Beatriz Cerqueira, a autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Convidamos a compor a mesa o senhor presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, Israel Arimar de Moura. Excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias. Excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Correia. Senhora Presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Carla Anunciata de Carvalho. Senhor secretário-geral da CUT-MG, Jairo Nogueira Filho. Senhora vice-presidenta do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, Hilda Aparecida de Carvalho Alexandrino. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, no período de 1988 a 1991, Paulo César Pereira Machado. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, no período de 1992 a 2001, Vadil Rodrigues.
Senhor presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, no período de 2002 a 2007, Robson Itamar da Silva. E senhora presidenta do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, no período de 2008 a 2013, Célia de Leles Moreira. Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar a todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em defesa do Estado e dos mineiros. Sabemos que, para que a mudança aconteça, é preciso ouvir os mineiros e mobilizar forças presentes na sociedade. O Sou Minas Demais é uma oportunidade para lembrarmos a nossa história, celebrarmos novas conquistas e valorizarmos a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir agora o vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. Às vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo, sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cora. Minas é o clube da esquina e o rap do Djonga. É Pampulha e Inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate,
que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela Banda da Guarda Municipal de Belo Horizonte, regida pelo subinspetor Eustáquio. Desde já, em nome da Assembleia Legislativa e da presidenta dessa solenidade, deputada Beatriz Cerqueira, agradecemos a participação da banda neste evento. Mais uma vez, agradecemos à banda pela participação e gostaríamos de registrar também a presença nesta solenidade da senhora Marília Maia, ela que é vice-presidenta do IPSENG, conosco também o senhor Fernando Luiz de Mendonça, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, senhor Renato Barros, diretor do Sindsaúde MG. Assistiremos agora a um vídeo sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, Sindibel. Caros companheiros, a nossa Associação Geral está nascendo, fruto da nossa mobilização e da luta recentemente travada. Pretendemos que seja uma entidade forte, democrática, representativa e que atue junto às demais na luta por melhores condições de vida e por um Brasil democrático e progressista. Contamos com a sua presença. 28 de agosto de 1986, às 18h30. Assembleia de Fundação do Sindibel. O Sindibel, fundado em 1988, após a Constituição, que garantiu o direito de sindicalização dos servidores públicos no Brasil, um sindicato que hoje atinge a sua maturidade. Se inicialmente representava basicamente a saúde, a SLU e a administração, hoje o Sindibel representa quase 80% dos servidores do município de Belo Horizonte. Representa a fiscalização, as fundações de cultura, zoobotânica e parques, a Belotur, a Guarda Municipal e, basicamente, o sindicato hoje é como se fosse uma confederação.
a diretoria, composta por 38 diretores, tem um desafio muito grande de conseguir chegar a essa imensa base que nós representamos. Em razão disso, nós começamos a fazer mudanças, a fazer alterações para nos adequar ao novo momento que a gente vive. Hoje em dia, as redes sociais têm um papel importante e por isso nós criamos um formato onde temos grupos de WhatsApp de todas as carreiras, de todos os cargos, subdivididos em regionais e até por locais de trabalho. Com quase 10 mil filiados, nós esperamos conseguir chegar a pelo menos 15 nos próximos 2 anos. Algumas mudanças que nós fizemos importantes. Mudamos a organização administrativa. Eu vou ser o último presidente do sindicato. A partir da próxima gestão, em 2021, nós teremos uma direção colegiada, com 60 coordenadores, representando todas as carreiras, representando todos os cargos. E essa direção colegiada vai funcionar subdividido em coordenações, com uma coordenação administrativa que faz o elo de ligação de todas as categorias. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite. Boa noite novamente. É uma grande honra, um enorme prazer que o nosso mandato coletivo e popular, que foi construído, constituído e conquistado através da luta sindical e do movimento popular, uma grande honra que a nossa primeira oportunidade de participar e organizar uma homenagem especial seja com vocês aqui, celebrando os 30 anos do Sindibel. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É com muito orgulho que nós, então, organizamos essa homenagem no momento em que é o momento mais importante da gente falar em serviços públicos. É o momento mais importante de nós dizermos à população a importância das servidoras e dos servidores públicos, o quão são importantes na prestação de serviços à população, o quão são essenciais para que o Estado, para que o município consiga chegar aos seus objetivos com a população. E por essa importância, vocês conseguiram reunir toda a história do Sindibel nessa mesa. Os 30 anos do Sindibel estão nesta mesa de honra e eu vou, como boa dirigente sindical que sou, quebrar os protocolos, eles servem para isso, no nosso caso, né, para que nós façamos diferente. Eu vou partilhar a minha fala com todos os ex-presidentes que ajudaram na construção desse sindicato de luta para uma breve saudação. Então, eu queria primeiro compartilhar, para uma breve saudação, a fala com Paulo César. Bem-vindo, Paulo. E é um prazer estar aqui com quem com quem começou, né? Com a liderança que começou toda essa luta que hoje a gente celebra nos 30 anos. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Bia. Boa noite, pessoal da mesa, os deputados, todo mundo. Eu me sinto aqui muito orgulhoso e também muito emocionado, porque, infelizmente, vou fazer um parêntese, a nossa tradição presidencialista, ela costuma esconder, né, assim, as pessoas que participaram, e muitas vezes o presidente, né,
é que fica tomando a conta das vitórias, das lutas, mas não, nós começamos, Bia, no segundo semestre de 1980, as lutas na prefeitura, retomamos as lutas na prefeitura. E de lá a gente, com um mês depois da sindicalização permitida aos servidores públicos, a gente já tinha tudo na mão e registramos o sindicato, que foi o primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil. Acho que a gente teve muita luta, teve muita vitória, e acho que hoje o sindicato assim, cresceu muito, abrange a todas as categorias, e fico feliz, viu, Israel, de vocês terem mudado a dinâmica e agora ter uma coordenação, porque ela é mais abrangente e ela permite que todos participem claramente. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigada, Paulo. Quero também compartilhar a nossa fala com o Vadil, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você por ter proporcionado esse evento importante para o movimento dos servidores da Prefeitura. O sindicato, na verdade, ele nasce um pouco antes. Ele nasceu com uma associação chamada ASPAD. Já existia na nossa cabeça um projeto de formação do sindicato, que foi fundado numa assembleia no Sindicato dos Bancários, em 1988. Participamos dos primeiros, mas antes da fundação do sindicato, vários movimentos grevistas foram realizados pelos servidores. Vindo ainda de uma repressão violenta da época da ditadura, que massacrou o movimento grevista em 1979. Mas, nesse período, conseguimos formar, eu, Paulo César Machado, conseguimos formar um sindicato que representava os servidores. Logo que começou, que a Constituição foi promulgada, nós imediatamente nessa Assembleia fundamos o Sindibel. É um sindicato que me deixa orgulhoso, porque dele foi uma construção coletiva, uma construção onde os servidores foram aprendendo paulatinamente como ser companheiros de trabalho na luta. E nesse momento em que nós vivemos um período muito difícil, muito complicado, que é o período que nós estamos vivendo de uma revirada, de um retrocesso, onde se estabelece um governo de ultradireita que causa problemas a todo o povo brasileiro, eleito numa eleição fraudulosa. Nesse momento, fazer esse tipo de atividade é muito importante para ajudar os servidores municipais. Muito obrigado. Também quero compartilhar minha fala com Robson Itamar. Boa noite. Eu queria parabenizar a deputada pela iniciativa, porque não só pela oportunidade de rever os companheiros, mas relembrar a história é algo que nos causa muita emoção. Lembrando que está no DNA do Sindibel, e me lembro quando eu saí, tinha um trecho de um samba que nós dissemos que não deixe a luta morrer, e me lembro bem quantas vezes essa Afonso Pena foi pequena para o número de servidores que nós colocamos enfrentando, inclusive no governo petista. Nós não nos curvamos. Aliás, eu sempre digo que eu dei um azar danado, porque assim que o patrão saiu, é que eu assumi a direção do sindicato. E não foi fácil a luta naquele período, né? O patrão sempre teve uma tradição de ouvir mais, mas mesmo assim nós enfrentamos. E quantas vezes nós fomos atrás do Rogério para tentar abrir as portas da prefeitura, que cumprimentar não foi brincadeira, não. Lembrar isso é dizer que, independente do governo que lá está, a luta do trabalhador ela não pode cessar. E, principalmente, num momento em que o movimento sindical, que os trabalhadores, nós precisamos reinventar.
Por quê? Os ataques, as conquistas que vieram desde o advento da Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que os movimentos sociais, o movimento sindical, e não ganhou nada de graça, foi na luta. Hoje, há um retrocesso imenso. Imenso. E a paralisia do movimento sindical, em alguns momentos, ela faz com que muitos trabalhadores pensem que nós chegamos no fim da história. Muito pelo contrário. Então, eu quero desejar aqui, Israel, Beatriz, vida longa a esse sindicato. Dizer que os enfrentamentos que nós teremos que fazer precisa de muita unidade. Unidade dos trabalhadores, unidade na ação, e é isso que eu vim aqui, como ex-presidente, com muita honra, desejar aos trabalhadores, guerreiros e guerreiras, e dizer que aqui, ao chegar aqui, eu senti falta de uma pessoa, que era o seu Joaquim Benfica, que me disse o seguinte: em 1966 eu nasci. Esse moço fazia greve na prefeitura e cada ato do sindicato, ele mesmo com os 80 anos, não deixou de ficar. Então, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vejo aqui a minha amiga Cida, que um dia a filha dela disse que estava correndo para o trabalho e ouviu a voz da mãe dela em cima de um caminhão parando o trânsito e ela xingando. Então, é garra, é luta, é fé, e nós vamos derrotar essa coisa feia que está aí, que chama o Bolsonaro, que chama Zema, como nós já fizemos com tanta gente, inclusive gente boa, como o senhor Pimentel. Nós enfrentamos e derrotamos na luta. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Também quero partilhar minha fala com a Célia. Quando a Célia chega, esse negócio de estar no caminhão, parando o trânsito, nós sabemos bem como é, né? Porque é a forma que a gente tem de dizer daquilo que precisa ser dito e que, sem a nossa intervenção no território, na rua, na cidade, o poder econômico e o poder da mídia corporativa tenta nos invisibilizar. E a gente não aceita, e é por isso que a gente ocupa tanto as ruas em tantos protestos, como faremos agora no próximo dia 15 de maio. Célia, é um prazer tê-la com você. Boa noite a todos, né? O prazer é meu, viu, Beatriz, estar dividindo esse espaço aqui com vocês, viu? É com muita alegria, muito orgulho, gente, e com muita tranquilidade, né? Eu recebi uma missão de estar ocupando um cargo, né? Até então, só ocupado pelos homens, e a gente tinha a responsabilidade de fazer valer a luta, de dar continuidade enquanto mulher. E, enquanto mulher, somos, né, mais cobradas. E a gente tem a certeza, né, pelo carinho que recebemos ainda hoje, em todos os lugares que entra, poder entrar, né, de cabeça erguida em cada instituição da prefeitura e ser abraçada com carinho, com respeito. Essa foi a maior conquista, sabe? E, apesar de tudo, eu queria aproveitar aqui, sabe, só para retratar a importância da continuidade, porque hoje eu tive uma notícia muito boa dos meus amigos. Queria parabenizar a atual diretoria, o corpo jurídico, porque eu fiquei muito feliz com a vitória da Belotur, viu, companheiros? A reintegração dos trabalhadores da Belotur, que foram demitidos, né, trabalhadores com 30 anos de casa, maior falta de respeito que podia haver, mas a gente está vendo a justiça e a importância desses sindicatos, viu? Então, eu queria agradecer mesmo a todos e dizer, né, que estou muito feliz, estou em outra luta, estou morando em Itaquaraçu de Minas, estou lá no Conselho Municipal, estou na Associação Comunitária, porque eu acredito que a luta tem que continuar, viu, gente? Agora, mais do que nunca. Por mais que a gente tenha aquela sensação de que, como diz a música do Chico, tem dias que a gente se sente como quem partiu morreu, nesse país tão, né, difícil que estamos vivendo, mas a gente tem a certeza que é com a luta que nós vamos superar. Mais uma vez, muito obrigada a todos, gente. Obrigada, Célia. Eu também me permitam compartilhar esse momento de fala
com a central, ao qual nosso Sindibel é filiado. Então, partilhar a saudação com Jairo Nogueira Filho, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Minas Gerais. Boa noite, todos os companheiros e companheiras do Sindibel. É um prazer estar aqui com Bia. Nós estamos fazendo parte da história do Sindibel, né, Bia? O Sindibel, quando fez um processo democrático de escolha de qual central deveria estar se filiando, né, a CUT Minas foi escolhida nesse processo, né, durante a gestão de Beatriz Cerqueira. Então, é com muita honra, muito prazer que nós estamos aqui fazendo parte da história do Sindibel, um sindicato de luta que está provado no vídeo que foi passado aqui, né? O sindicato está sempre nas ruas, está sempre fazendo um debate e mostra a importância do sindicato na vida do povo, na vida dos moradores de Belo Horizonte, né? Porque o Sindibel, ele, além de fazer muito bem, o Israel mostrou aqui para a gente, fazer muito bem a luta da categoria, também é um sindicato que discute a cidade, que discute o Estado, que discute o Brasil e nos ajuda nesse processo de reconstrução de uma sociedade melhor do que está aí colocada hoje. Na entrevista de ontem do atual presidente do Brasil, ele coloca os sindicatos como o grande problema da sociedade brasileira, e a gente vê, através do Sindibel, através dessa homenagem nos seus 30 anos, que é bem o contrário, né? O sindicato faz parte da vida do povo, faz parte da vida da população, e o sindicato, como o Sindibel, que faz essa luta tanto interna quanto para fora, que é a proposta também da CUT Minas, que sempre foi isso, da CUT Nacional, do Sindicato Cidadão na sua luta, para melhorar a vida, não só das categorias que ele representa, mas também de toda a população que ele vive. Então, parabéns ao Sindibel, muito obrigado por ter nos dado a honra de estar compondo aí a CUT Minas com a gente, está afiliada à CUT, e a nossa luta continua, e tem muita luta pela frente. Vida longa ao Sindibel, vida longa à classe trabalhadora, vida longa ao nosso povo. Obrigada, Jairo. Eu vou continuar compartilhando, porque eu acho tão importante quando as pessoas vêm para um momento de celebração. Nós começamos o dia num momento muito difícil, que foi o da escuta das pessoas, dos familiares, de todos os que estão sofrendo as consequências do crime da Vale, com o rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Ainda 32 famílias não tiveram seus entes queridos devolvidos para o velório e o enterro, por mais de 100 dias, 108 dias de angústias. Então, nós começamos o dia com essa luta por justiça. Estamos finalizando o dia em celebração, porque esse é um momento para nós de festa e de celebrar esse processo coletivo desses 30 anos. Então, me permitam ainda compartilhar com dois outros companheiros de luta que eu partilhei a dor de escutar as famílias hoje de manhã em Brumadinho, e agora partilhamos a celebração, que é o deputado federal Rogério Correia e o deputado federal Patrus Ananias. Então, o Rogério quiser partilhar comigo aqui a fala, fazer uma saudação, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Grande abraço a todos e todas, cumprimentar a nossa deputada, professora Beatriz Cerqueira, parabenizá-la, né, pelo seu espírito cutista, segunda noite, na luta aqui, né, homenageando 30 anos da luta do Sindibel. Patrus dizia, hoje é comemoração, mas, Patrus, a gente comemora, mas luta também, porque é nossa obrigação, né? Bia lembrou que hoje nós três estivemos juntos lá na luta pela questão de Brumadinho. Eu e Patrus fazemos parte da CPI do Governo Federal, a CPI da Câmara Federal e a Bia da CPI da Assembleia Legislativa. Cumprimentar todos os presidentes e a presidenta, né, do Sindibel, que nós convivemos muito, como eu, vereador, Patrus também, depois o Patrus foi prefeito, eu continuei vereador, desde o Paulinho, que nós entramos na Câmara Municipal em 89, como vereadores, e o Paulinho era o primeiro presidente do Sindibel, como ele lembrou bem, o primeiro sindicato a ganhar a carta sindical, que era proibido pela ditadura de sindicato de servidor público ser sindicalizado. E o Sindibel foi o primeiro a ganhar a carta sindical, e o Paulinho, nosso, naquela época, presidente com a gente, vereador, e nós viemos aí acompanhando
o Sindibel até hoje, vocês estão de parabéns pela luta. O que fica de recado para agora é que a luta continua, né? E continua agora com essa necessidade de unidade que nós vamos precisar muito para derrotar a reforma da Previdência. Nós vamos derrotar, viu? Se o pessoal for para a rua, fizer as greves, que começa agora quarta-feira, parar depois em junho, nós temos chance e vamos derrotar Bolsonaro e essa reforma da Previdência. Com o Sindibel na frente, isso é possível. Um grande abraço. Obrigada, Rogério. Também compartilhar com o deputado federal Patrus Ananias. Eu tenho que fazer dessa forma que protocolarmente é só eu e o homenageado que falando. Mas está ótimo. Boa noite. Quero saudar as companheiras, companheiros da mesa, as pessoas aqui presentes, na pessoa da nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, nossa querida Bia, parabenizá-la por essa belíssima iniciativa, essa homenagem ao Sindibel, parabenizá-la também por essa experiência democrática, né, de partilhar aqui o microfone, esse espaço. É uma experiência de democratização do poder que nós precisamos muito no Brasil. Nós começamos hoje, a Bia e o Rogério lembraram o dia juntos, lá em Brumadinho, na luta contra essa tragédia criminosa, que nós precisamos esclarecer, punir os culpados e criar as condições para evitar no futuro novas tragédias criminosas como esta. E dizer para vocês que a presença aqui, além da dimensão afetiva, tantas amigas, amigos, o convite, essa bela iniciativa da nossa deputada Beatriz, tem também um grande compromisso, no sentido de nós defendermos efetivamente os servidores e as servidoras públicas e públicos. No discurso, todo mundo defende educação, saúde, segurança pública, enfim, políticas públicas. É preciso lembrar sempre que políticas públicas se faz com servidoras e servidores públicos, dignamente remunerados, respeitados, valorizados, daí a importância também do sindicato. Eu não vou me alongar mais aqui com relação a esse momento desafiador que nós estamos vivendo. Eu faço minha as palavras das pessoas que me antecederam e, de maneira muito especial, as palavras do meu querido companheiro agora na Câmara dos Deputados, Rogério Correia. E lá nós estamos juntos, né, Rogério? Na CPI de Brumadinho, na luta contra a reforma da Previdência, enfim, junto com vocês na luta pelo Brasil que nós queremos e merecemos. Muito obrigado. Obrigada, Patrus. E eu vou terminar esse compartilhamento de fala também com uma fala de luta. Me perdoem, mas a palavra final será de uma mulher, pelo menos esse compartilhamento. Queria te chamar, Carla, para você fazer uma saudação aqui também, de luta, né? A Carla, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde. O Sindibel tem uma grande, importante militância na área da saúde, do Sistema Único de Saúde, entre tantas outras militâncias, então quero compartilhar com você. Boa noite, queridas, queridos. Boa noite, querida Bia, querida Hilda, querida Célia, meus queridos aí da mesa. É com muito orgulho que eu estou aqui. E sempre me orgulha estar nesses espaços onde nós, pessoas que se preocupam com o bem coletivo, nós tentamos fazer com que todas as pessoas que não têm oportunidade de se expressar, particularmente no meu caso, no Sistema Único de Saúde, né, e na educação, no seu caso. Então, eu fico orgulhosa de estar nesses espaços, quero agradecer demais o convite e só falar uma coisa. Nós estamos vivos e vivas para defender o nosso país,
para defender o sindicato, para defender o Sistema Único de Saúde, para defender a vida e as pessoas, porque é isso que a gente sabe fazer. Nós não somos egoístas, nós temos muito amor e muita garra e coragem para enfrentar tudo que está vindo aí. E temos também inteligência para enfrentar essa violência que está dada. Então, minhas queridas e queridos, com o nosso amor, com a nossa inteligência, nos unamos e vamos à frente, porque a luta é essa. Nunca ninguém nos deu nada de graça, nunca. Então, é a nossa obrigação deixar um legado de luta e de coragem e resistência para nossos filhos, netos e para todas as pessoas que estão aí. As pessoas vão entender a importância de um sindicato, que é a união de pessoas, que é uma coisa que veio, né, para diminuir, né, a violência contra os trabalhadores. Então, é isso que nós defendemos. O Conselho Municipal de Saúde tem uma parceria com os sindicatos, temos boas relações e estamos à disposição para lutar junto, por todos, usuários do SUS, trabalhadores, gestores, pelas pessoas que nós estamos aqui. Muito obrigada e um beijo no coração de todos e todas. E, ao finalizar, então, a minha intervenção coletiva deste processo que nós estamos aqui, esse espaço tem que ser ocupado por nós. Por isso que eu disse da minha enorme honra e satisfação de prestar essa homenagem aos servidores públicos e a um sindicato de luta. A luta do sindicato e a história do sindicato se mistura à luta pela redemocratização. E aí eu quero chamar, Israel, a nossa responsabilidade coletiva no momento que nós não estamos na temperatura normal do país. No momento que nós tivemos, há muito pouco tempo atrás, um golpe parlamentar, né, uma ruptura democrática que explica muito do que nós estamos enfrentando. O ataque aos serviços públicos, uma emenda constitucional que congelou por 20 anos todos os investimentos, a tentativa de aprovar uma reforma da Previdência, que é para tirar o nosso direito à aposentadoria e privatizar a Previdência, hoje conquistada desde a Constituição como um direito. Essa forma de fazer política através da violência, isso só seria possível num momento de exceção que nós já estamos vivendo há bastante tempo. Aí, os sindicatos são fundamentais. Por isso é que os governos nos elegem como seus inimigos, porque são os sindicatos que lutam pela coletividade. E é pela coletividade que a gente transforma a vida das pessoas. Mérito individual não transforma a vida. O que melhora o meu salário, o que me dá direito à carreira, o que faz com que o sistema melhore, que o SUS melhore, que a escola pública melhore, que todos os sistemas públicos melhorem, é a luta coletiva. O indivíduo não consegue mudar a realidade na sociedade em que ele está. É só a coletividade. Então, parabéns ao Sindibel pelos seus 30 anos, e nós temos uma responsabilidade. Cuidemos da nossa história, contemos da nossa história e cuidemos da nossa memória. Porque o opressor sempre cuida de tentar desfazer ou tentar desacreditar, ou que essa história não seja importante. Por isso, a importância de uma mesa como essa, em que os 30 anos do sindicato, com cada conjuntura, com cada desafio, com cada prefeitura, com cada Câmara Municipal, com um momento de luta, é tão importante nessa consolidação e nesse cuidado da memória coletiva nossa, porque nós é que temos que cuidar da nossa memória coletiva. Opressores não cuidam da memória coletiva daqueles que eles oprimem. Ao contrário, eles tentam fazer a política do esquecimento. E a gente faz a política da lembrança, da resistência e da luta. Então, quero finalizar reafirmando o nosso compromisso com a defesa dos serviços públicos, com a defesa dos seus servidores, com o diálogo à população da sua importância. E faremos essa luta pelo tempo que for necessário. A começar agora, no dia 15,
O dia 15, que iniciou com uma chamada de greve nacional da educação, mas que ampliou. E será um grande dia de luta em defesa das universidades, em defesa da educação, em defesa do direito à previdência. Esse dia é um dia de luta fundamental para todos nós. Mas nós começamos um domingo, um outro dia que não é um dia, é uma semana. E faço a saudação aqui à Semana Nacional da Enfermagem, que começou no dia 12 e vai até sexta-feira, onde eu, como deputada estadual, tenho um compromisso de lutar pela redução da jornada sem a redução do salário. É uma luta justa, fundamental, onde lançaremos na sexta-feira a nossa frente parlamentar mineira em defesa e valorização da enfermagem através de uma audiência pública num dia de luta, num dia de marcha em defesa e valorização da enfermagem. Então, sigamos fazendo a luta necessária. Viva o Sindibel, viva os servidores e as servidoras públicas, viva a classe trabalhadora. Gostaríamos de registrar a presença nesta reunião do senhor vice-presidente da Associação dos Fiscais Municipais de Belo Horizonte, Wilber Henrique. Neste momento, a deputada Beatriz Cerqueira, neste ato apresentando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus, para a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Israel Arimar de Moura. Solicitamos a estes a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: não existe conquista sem luta. Por essa razão, em 1987, foi fundado o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, Sindibel. Com cerca de 8.000 filiados, sendo hoje a maior entidade de representação de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil, o sindicato vem atuando de maneira incansável na defesa dos direitos dos trabalhadores municipais. Ao reconhecer a importância do Sindibel para o Estado, o Parlamento Mineiro rende a ele justa homenagem pelos 30 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 13 de maio de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. Ouviremos agora o senhor presidente do Sindibel, Israel Arimar de Moura. Se bem que eu não preciso das fichinhas, não, porque os companheiros aqui são os companheiros do dia a dia, né, que está na nossa luta nesses 30 anos. Né? A Célia, a quem eu sucedi na presidência, que me ensinou muita coisa. Vadil, né, que a gente pega a experiência acumulada também na direção do sindicato. A Hilda, minha companheira de luta, desde a secretaria-geral e depois na vice-presidência. A Carla, que está lá no Conselho Municipal de Saúde, onde o Sindibel tem uma participação, porque além da defesa do trabalhador, nós trabalhamos também e agimos no controle social para uma saúde de qualidade para toda a população, né?
Patrus Ananias e o Rogério, 2 guerreiros nossos que estão lá em Brasília nos defendendo, né? Beatriz, nossa deputada estadual, que está aqui nessa casa fazendo um grande trabalho, né? Aqui o Jairo, que está lá agora segurando, né, o pepino da CUT, porque a luta da Central cada vez é mais difícil nessa conjuntura. O Paulinho, que desbravou nessa história na fundação do Sindibel. O Robson Itamar, presidente, onde no mandato dele eu fui para a direção do sindicato como diretor de fiscalização, que também me ensinou muita coisa. E os companheiros, cada um que estão aqui, que fazem parte dessa luta do dia a dia. Então, a gente não precisa das fichas. Antes de continuar minha fala, eu queria aqui, a Bia também nos ensina, eu queria aqui chamar a Hilda para ela fazer a saudação aqui, que é uma companheira nossa que está lá no dia a dia, como a maioria da direção que é composta de mulheres. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, né? E dizer aqui, gente, que hoje para nós é um dia de festa. É um dia de festa, de comemoração, porque a gente vendo aqui essa mesa, com uma história da entidade Sindibel sendo relatada, e com todos os membros que contribuíram aqui presentes, é um momento para a gente comemorar. Mas também queria dizer para os companheiros e companheiras que estão aqui presentes nesse plenário, que sem vocês nada disso teria sido possível. Poderia ter, lá em 1978, fundado uma instituição, e se o trabalhador não acreditasse que esse sindicato seria um sindicato combativo de luta, como os colegas me antecederam, nada da nossa história seria possível. Então, queria agradecer a cada um e cada uma de vocês que acreditaram nessa história, que acreditaram nessa luta, mas que se faz também, como os companheiros me antecederam, que é preciso a gente se reinventar. É preciso a gente dizer para os nossos companheiros jovens que estão chegando para o serviço público municipal, que a nossa entidade Sindibel, ela não pode acabar, que é preciso que eles assumam o protagonismo dessa luta, porque essa luta se faz necessária. E só com a unificação da nossa luta é que a gente vai conseguir vencer todas as barreiras, e eu tenho esperança e acredito que com luta, com mobilização, a gente é capaz de vencer todas as barreiras que vier pelo nosso caminho. Parabéns a todos. Obrigado, Hilda. Bom, é isso, gente, né? Aqui hoje é um momento da gente comemorar. Comemorar uma história bonita de 30 anos de um sindicato que sempre lutou. Então, a gente agradece a Beatriz por essa homenagem, porque a nossa história ela merece sempre ser relembrada, aprender com os erros, pegar os acertos e caminhar sempre procurando um futuro melhor para todos os trabalhadores dessa cidade que a gente representa. O Sindibel, hoje, nós temos mais de 8.000 filiados. Representamos a maioria das categorias do município de Belo Horizonte. Na nossa estrutura de organização, Bia, além da direção, nós temos núcleos de trabalhadores de todos os cargos e mais de 700 representantes por local de trabalho. E temos feito as alterações necessárias para enfrentar as dificuldades da conjuntura. A mudança do sistema de gestão, com o fim do presidencialismo, e a implantação da coordenação colegiada, onde, a partir da próxima direção, teremos 60 coordenadores de todos os cargos na direção do sindicato. Faz parte desse processo de organização, onde não importa personalismos, cada trabalhador, cada representante sindical, cada membro do núcleo, cada coordenador, ele é o sindicato. E ninguém consegue destruir e acabar com uma instituição quando cada um faz parte do processo de luta. Nós, hoje, né, dia 13, dia que deveria ser a comemoração pela libertação da escravidão nesse país, 13 de maio. Infelizmente, a gente não pode comemorar. Temos uma reforma da Previdência que tudo que já foi sido dito, tudo que já foi falado de quanto injusto ela também é uma reforma racista.
Porque a maioria dos trabalhadores desse país, sem carteira assinada, são negros. E essa reforma não vai permitir que a maioria do povo desse país consiga chegar a uma aposentadoria. A pessoa trabalha 6 meses, trabalha 1 ano, é demitido, ainda mais com a flexibilização pela reforma trabalhista, fica 3, 4 meses desempregado, volta a pegar outro emprego, e quando não precisa mais, mandam ele embora. Para ele conseguir ter 40 anos de contribuição, só se ele trabalhar até os 110 anos de idade. Então, essa reforma, ela é perversa por vários motivos. No dia 15 agora, a educação está parando no Brasil inteiro, e vários outros sindicatos aderiram, o Sindibel não poderia ser diferente, estamos chamando paralisação de todos os servidores em Belo Horizonte, com a assembleia às 14 horas na Praça da Estação, né? Estamos também nessa luta. Hoje, o Sindibel, ele é reconhecido na cidade. É reconhecido pela imprensa, é reconhecido pelas comunidades, porque nós atuamos no dia a dia, seja na saúde, seja nos problemas da fiscalização, seja nas questões de segurança, na Guarda Municipal, que foi a última categoria que nós passamos a agregar, a representar dentro do Sindibel, seja na área da assistência social, né? O Sindibel está em todas as discussões que acontecem nessa cidade. E é isso, é um sindicato vivo, um sindicato que, quando acabou o imposto sindical, nós estávamos preparados, porque lá em 2012, por uma decisão em Congresso, nós já havíamos tomado a decisão de devolver o imposto sindical para os filiados. E, com isso, nós crescemos a filiação do sindicato. Quando acabaram com o imposto sindical, achando que, com isso, era o fim da instituição sindical, no caso do Sindibel, nós mantemos toda a nossa atividade política pela luta econômica, pela luta por melhoria das condições de trabalho e de vida dos nossos servidores. Então, esse enfrentamento, né, ele é do dia a dia. A conjuntura, cada vez, ela está mais difícil. E nós temos que nos reinventar. Nós temos que criar consciência nos trabalhadores da importância que é se organizar. A gente vê muita gente, e a maioria não é servidor público, a maioria nem trabalhador é, que vai nas redes sociais bater, fazer crítica nas instituições sindicais. Que às vezes pega até um exemplo ruim e tenta colocar como se isso fosse a regra. Então, para não falar muito, eu queria terminar a minha fala aqui com uma fábula que alguns já devem conhecer, outros talvez não, mas eu acho que ela casa perfeitamente com a atual situação que nós estamos. É a fábula do lenhador, Bruno. Existia um lenhador que ele era viúvo e tinha um menininho, bebê. E todo dia ele saía para a mata para trabalhar e o bebê ficava sozinho dentro de casa. Um dia ele achou um bicho, né, que estava lá doente, uma raposa, e ele pegou essa raposa, levou para casa, cuidou dela, tratou dela, e essa raposa ficou boa, sarou. E ela se tornou a melhor amiga do lenhador. Ele saía, a raposa ficava em casa, quando ele voltava, a raposa era a primeira que ia na porta, sorrindo, com os dentes tudo para fora, para receber o lenhador. Mas a vizinhança, o povo, começou a falar: lenhador, esse bicho é um bicho pernicioso. Esse bicho, ele vai acabar matando seu filho. Como que você confia nesse bicho? E o lenhador deixava para lá, a raposinha era tranquila, fazia festa com ele. De tanto povo falar, isso foi ficando na cabeça do lenhador. Um dia, voltando, chegou em casa, estava lá, o bichinho lá, todo sorrindo, com os dentes tudo sujo de sangue, toda suja de sangue lá na porta. Ele, na hora, lembrando de todo aquele falatório no ouvido, pegou a enxada e cortou a cabeça do bichinho. E aí ele entrou em casa desesperado. E quando ele chegou no quarto, o menino dele estava lá brincando no berço e tinha uma cobra imensa que estava morta do lado do berço. Então,
Sindicato. Sindicato, essa fábula, eu acho que hoje ela tem a ver. É preciso que a gente cuide, que o trabalhador cuide da sua ferramenta. E a democracia, eu vou extrapolar. A democracia é uma coisa muito frágil. Nós ficamos quase 30 anos numa ditadura. Quando foi fundado esse sindicato, em 88, estavam saindo de uma longa noite nesse país. E, passo a passo, a partir da Constituição de 88, veio sendo construído um processo democrático, com avanços, né? Patrus é uma pessoa que, como quanto prefeito de Belo Horizonte, com a criação dos conselhos populares, né? Em Brasília, como ministro, no programa da Fome Zero, né? Fez parte desse processo de avanço dos instrumentos da democracia. E, de repente, vem um Bolsonaro na presidência. Então, a gente tem que cuidar muito da democracia, tratar ela com muito cuidado, porque ela é frágil. Um Congresso Nacional em funcionamento, com todos os defeitos e problemas que possa ter no Congresso Nacional. Uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa em funcionamento, ela é importante para nós. Um STF em funcionamento, ele é importante para nós. O sindicato em funcionamento, ele é importante para nós. Porque todos esses atores fazem parte do processo da construção da democracia num país. Então, aqueles que atacam o STF, pedindo o fim do STF, aqueles que generalizam no ataque aos políticos, criminalizando a política, como se todos fossem a mesma coisa. Aqueles que atacam os sindicatos, como se os sindicatos não fossem compostos de pessoas, sindicatos, centrais e federações, de pessoas com ideais, com seriedade, defendendo a sua classe. Esses que fazem esses ataques, eles não querem a democracia nesse país. E nós temos que ficar atentos, fazer a boa política, fazer o bom combate, e não ter medo, e ir para a rua. Muitos morreram pela democracia, muitos morreram em greves pelo direito às condições de trabalho. Hoje, por enquanto, no máximo a gente está perdendo, às vezes, um dia de trabalho que é descontado. Nós temos que honrar a história do sindicato, a história desse país, a história daqueles que lutaram para que o trabalhador pudesse ter uma representação de classe, para aqueles que lutaram para que o Brasil pudesse ser uma democracia. Nós temos que honrá-los. E a luta, como foi dito aqui, a luta continua todo dia. Eu agradeço a presença de todos aqui, porque é isso aqui que nos dá incentivo para continuar nessa luta. Obrigado, gente. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Eu vou fazer, nesse momento, então, a leitura do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, na reunião especial em homenagem aos 30 anos do Sindibel. Mas antes quero externar o agradecimento ao presidente por tão prontamente ter se disponibilizado para que nós pudéssemos agendar essa reunião especial, fazendo a homenagem ao Sindibel, à sua história, e trazendo para essa casa a luta de classes, na perspectiva da classe trabalhadora. Então, diz o nosso presidente: representante legal dos interesses e direitos dos servidores e empregados municipais de Belo Horizonte, o Sindibel comemora seus 30 anos, com motivos para se orgulhar da sua história e encarando o desafio decorrente de novos tempos econômicos e de reformuladas relações trabalhistas. Até a Constituição Federal de 1988, os servidores públicos vinham-se impedidos de agir de maneira conjunta e articulada como interlocutores sociais. Não podendo expressar seus anseios comuns, também não dispunham até então de meios práticos para lutar por eles. Aprender a dialogar e a negociar com convicção e responsabilidade iria se mostrar, no momento inicial, um meio importante de evitar dissabores à população destinatária dos serviços públicos.
Neste contexto, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, seguindo um modelo aberto e democrático, organizou-se tanto para defender a ampliação dos serviços públicos, quanto para valorizar o servidor, reivindicando para ele melhores condições de trabalho. Entre outras lutas importantes, conseguiu estabelecer planos de carreira, além de se empenhar na defesa dos concursos públicos e dos direitos trabalhistas. É notoriamente reconhecido no dia a dia de suas atividades pelo ambiente colaborativo dos funcionários, pautado pela autonomia e a oportunidade permanente de aprendizado. Uma de suas bandeiras mais respeitadas vem sendo o enfrentamento da violência contra a mulher nos espaços de trabalho, além da promoção da igualdade de oportunidade entre os gêneros. Voltados para a emancipação econômica e social do trabalhador, os sindicatos devem ter como um dos seus papéis prioritários participar dos destinos do país no rumo da democracia, pautada pela liberdade e a solidariedade. Sua responsabilidade atual com o trabalhador e a trabalhadora reveste-se de novas características decorrentes dos efeitos da globalização e das inovações tecnológicas. Tenho associado de ver garantida não só sua participação nos processos de desenvolvimento do município e do Estado, como ainda na promoção de maior justiça nas relações de trabalho. O sindicalismo permanece uma garantia imprescindível da representatividade e da legitimidade dos trabalhadores e servidores públicos. No mundo afetado por transformações rápidas e sucessivas, cada sindicato precisa agir com firmeza e ponderação, conquistando novos meios de atrair o interesse coletivo. Jovens e mulheres constituem, adorei, presidente, jovens e mulheres constituem o futuro do movimento, que cada vez mais deve recorrer a ferramentas virtuais e redes sociais. Cabe, por fim, aos sindicatos cuidar de outros aspectos da vida do trabalhador. Este, certamente, é o caminho a que já se propõe o Sindibel, consolidando suas realizações e descortinando novas lutas em novos tempos. Muito obrigado. Essas foram as palavras do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, em homenagem aos 30 anos do nosso Sindibel. Convidamos os presentes a ouvir o grupo Convivendo, coral do Sindibel, e sob a regência de Edna Gomes, nos apresentará as seguintes músicas: Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, Solidão de Amigo, de autoria de Gessé, Casa de Farinha, que é uma canção popular, e, fechando a sua apresentação, a canção Fulô, de Andréia dos Santos e Sara Pontes. Desde já, a deputada Beatriz Cerqueira aproveita a oportunidade para agradecer ao grupo Convivendo pela participação nesta solenidade. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito
nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça em um segundo, eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Lenha na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, água na lagoa, a cantiga espera em meu ouvido. A viola entoa, solidão de amigos. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nestas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nestas águas mansas. Das cachoeiras desce nos barrancos, as águas inteiras se escondem no espanto. Lenha na fogueira, luz de pirilampos, cinzas em saudade voa pelos campos. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nestas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nestas águas mansas. Lá no céu, lá na terra, eita.
tá caindo fulor. Lá no céu, lá na serra, e tá caindo fulor. Tá caindo fulor, e tá caindo fulor. Tá caindo fulor, e tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, e tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, e tá caindo fulor. Quem ouviu o meu cantar, um pouco me conheceu. Vou levar no coração a flor que tu me deu. Eu sempre que chego a hora de partir pra outro chão, deixo a tristeza de fora e canto minha louvação. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, e tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, e tá caindo fulor. Eu não vou. Agora também. Vou-me embora, vou-me embora. Deus abençoe minha oração. Vou saindo de hora e do fulor no chão. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, tá caindo fulor. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Tá caindo fulor, tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, tá caindo fulor. Lá no céu, lá na terra, tá caindo fulor. Muito bacana, muito bonito, muito obrigada. A presidência manifesta a todos e todas os agradecimentos pela honrosa presença, em especial do coral do Sindibel, da banda da Guarda Municipal, do Paulo César, Vadil, Robson Itamar, Célia, Israel, Carla, Jairo, os nossos 2 deputados que estiveram conosco, Patrus Ananias, Rogério Correia, a nossa vice-presidenta Hilda também, e o presidente Israel, que eu já fiz referência. Agradece a cada um que veio compartilhar dessa celebração da memória de organização, luta coletiva, que muito contribuiu para que Belo Horizonte tenha serviços públicos de qualidade. Então, aos que nos acompanham pela TV Assembleia, é importante que eles compreendam que até onde nós avançamos em serviços públicos de qualidade no município se deve a esta história de luta desses 30 anos e a essa militância em todos os setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Também, cumprido o objetivo da convocação, quero deixar um convite para a nossa audiência pública que celebrará o dia, a Semana Nacional da Enfermagem, a valorização da enfermagem, onde nós lançaremos a nossa frente parlamentar aqui mineira, pela valorização da enfermagem, que será na próxima sexta-feira, às 14 horas, sexta-feira, dia 17 de maio, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa, como parte da marcha, que será organizada por vários movimentos.
A presidência, então, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Viva